Bom dia, meus irmãos, meus amigos, bom dia a todos aqueles que já estão nos acompanhando nessa live, que acordaram cedo para estudar conosco a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Muito bom dia para você, que Deus te abençoe grandemente, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, a Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando já há vários domingos o livro Salvo, Seguro e Transformado. A grande maioria dos membros da igreja que estão matriculados na Escola Bíblica Dominical adquiriu o seu livro e vocês estão acompanhando aí das suas casas junto com o seu livro. Se você não tem o livro, não tem problema, você pode acompanhar juntamente conosco aqui e nós vamos estudar hoje a partir da página 93. Foi quando nós terminamos na semana passada, a página 92. Salvos, seguros e transformados, crentes inseguros, não salvos crentes. Nós estamos estudando um pouquinho sobre esse dom maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus, como obtê-lo, como acontece, o que precisamos fazer, o que não podemos fazer, tudo que envolve a salvação, tudo que está em volta no mundo espiritual, tudo isso é alvo do nosso estudo. Vamos começar daqui a pouquinho, mas antes a Cristiane tem um recadinho, ela já vai dizer quem é que já está conosco aqui nessa live. Bom dia, povo de Deus, bom dia, nossa escola bíblica já está linda, está cheia de gente. Bom dia para a Kelly, para a Juju, acho que foram as primeiras alunas da escola bíblica que chegaram hoje. Bom dia também para o Fabrício, também para o Gustavo. Bom dia também para a Iele. A Iele Pastor estava dizendo que o dia que ela não consegue acompanhar ao vivo, depois ela volta e vê que ela está em dia com as lives. Obrigada, Glória a Deus, muito bom. Estava agora há pouco vendo as fotos do Lalo e da Melissa. Isso. Não sei se é jabutícia, tartaruga, estavam com um bichinho tão fofinho na mão. Lembrando que nós temos os vídeos ficam registrados, ficam salvos, não só na nossa página no Facebook, www.ibnagv.com, aliás, né? Facebook/IbnaGV, como no YouTube, que você pode acessar diretamente no YouTube ou pelo site da igreja, www.ibnagv.com.br. Você vai lá em cima no menu mídia e acessa cultos gravados. E lá tem a lista de todas as nossas lives na ordem em que elas aparecem e você pode acessar toda a playlist, está lá. Isso, então eu quero mandar um grande beijo para essa família, para o Rodrigo, para todo mundo, que Deus abençoe vocês aí no estudo da nossa escola bíblica. Bom dia, Lucinha, bom dia, irmão Maurício, bom dia, essa família abençoada. Lucinha agora já está com mais uma flor colhida no jardim da vida. Que bom, né, gente? A gente ficou tão feliz pelo passagem de aniversário dela. E ontem ela falou que quem não deu aniversário, por favor, tome providência, viu, gente? De dar um parabéns para ela, que ela aceita de qualquer maneira. Também quero dar nosso bom dia para a irmã Cátia, irmã Judete, irmã Emily, Lorenzo, Pedro e Hudson. Muito bom dia para vocês, tia Cátia. A Letícia sempre com uma grande saudade da professora dela, mas em breve estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Bom dia também para essa família linda de Sabrina, Douglas, meu aluno de escola bíblica Fernando, Rafael e também a nossa princesa Alicia. Bom dia também para a irmã Cláudia. Bom dia, irmã Cláudia. A irmã Cláudia está fazendo máscaras, viu, gente? Ela colocou no grupo que ela está fazendo máscaras de algodão, de TNT, né? Então, quem precisar de máscara, já tem alguém da nossa igreja fazendo. Quero dar também meu para a irmã Erlite Eringer. Bom dia, irmã Erlite. Deus abençoe. Que bom que você está aqui conosco. Ela chegou desejando um bom e abençoado dia para todos nós. Amém, amém. Bom dia para a irmã Silvana. Deus abençoe, irmã Silvana. Estamos orando por você, família, né, que passou por esse momento de luto no fim de semana. Mas que o Senhor esteja abençoando, que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos vocês.
Bom dia também para Jade, Caio, Sávio. Bom dia, vamos estudar a palavra do Senhor. A irmã Elis está dizendo que ela está na praia do Morro em Guarapari. Oh, aí é maldade, né, irmã Elis? A irmã Cláudia mandando um bom dia para a família pastoral. Bom dia, amém, irmã. bom dia, Cláudia. O irmão Ezron Alves, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém, a paz do Senhor para você também, meu irmão. Bom dia, gente, bom dia. Quem mais está aqui na nossa live? Vamos entrando e deixando o nosso bom dia. Já falei bom dia para a nossa querida Kelly, querida Juju. Ai, gente, que povo bonito, gente. Deus abençoe. Se você está com alguma sala de vídeo aberta ou no site da igreja, né, quiser vir aqui, só dá um oi para a gente no Facebook, pode vir, e já nós já vamos começar a nossa escola bíblica, e vamos começar louvando ao nosso Senhor. E como nós estamos estudando salvo, seguro e transformado, nada melhor do que iniciar louvando ao Senhor com o hino de número 374 do nosso cantor cristão, cujo título é Salvo. Ele vai dizer para nós que, salvos por Jesus Cristo, nós temos paz perfeita. Então abra o seu cantor cristão aí e vamos adorar ao Senhor, vamos louvar, vamos cantar. Enquanto você canta, vai dando joinha para dizer com isso para todos os demais que você também está louvando ao Senhor, que a sua voz também está sendo ouvida no céu em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor? Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, e de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. Quando verter o pranto, logo ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tem perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente Santo, venha me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Continue adorando, continue louvando, continue levantando a sua voz, continue orando a Ele, continue falando para Ele o que está no seu coração nesse momento, continue derramando a sua alma, o seu coração, seu intelecto, suas emoções, derrame tudo diante do Senhor em adoração, em louvor ao nome dEle, porque Ele é grande e digno de ser louvado, Ele é grande e Ele é digno de ser adorado, é digno
nosso louvor, é digno da nossa dedicação integral, é digno da nossa vida, de todo o nosso coração. Então continue levantando a sua voz em adoração a esse Deus grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos e adoramos ao teu nome, porque só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque desde a tua eternidade o Senhor sonhou com cada um de nós, planejou cada um de nós. E porque desde antes da fundação do mundo o Senhor sacrificou o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde antes da fundação do mundo o Senhor já providenciou a nossa salvação. E se nós podemos estudar hoje, Deus, na tua palavra, como obter essa salvação, esse presente, essa graça que o Senhor disponibilizou para nós, é porque o Senhor, desde a eternidade, nos amou e nos amará por toda a eternidade. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cristiano vai dar mais alguns recadinhos? Sim, vou sim. Nós temos aqui, o Lele, tia Cátia falou que está com muito saudade de você também, e de todos os alunos, de toda a adolescência, de toda a classe. E ela falou também que a Ilma, a amiga dela lá do Vila Isa, está conosco na Escola Bíblica Dominical. Bom dia, seja Ilma. bem-vinda. Seja bem-vinda. Igreja Batista Nova Aliança, online, né? Também está conosco Marinete. Bom dia, irmã Marinete. Bom dia, Evelyn, todos que estão aí na sua casa, que o Senhor esteja abençoando. Também está conosco Maureni. Bom dia, Maureni, que Deus abençoe vocês. Também está conosco aqui Reginaldo. Bom dia, Reginaldo. Já chegou dando um bom dia para o povo abençoado. E é muito abençoado mesmo, Reginaldo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Bom dia para você, para a Fabiana, para a Duda, para o bebê. Ai. Ontem nós já soubemos que está vindo Israel. Daqui a uns dias a gente sabe quem mais está vindo por aí. E vou te contar, viu, que povo que gosta de fazer a gente sofrer, né, que demora para mostrar que era o Israel, o louco para ver e fala uma coisa e fala outra, mas glória a Deus, Israel será uma bênção, um grande homem do Senhor. Amém. Bom dia também para o irmão Marcos Antônio. Bom dia, Maçã. Que Deus abençoe você.
aí onde você está, toda a família que está assistindo junto com você a nossa escola bíblica dominical. Também, bom dia para o Samuel de Souza. Muito obrigada, Samuel, pela sua companhia aqui conosco. Deus seja abençoando a sua vida, a vida da sua família. Então vamos agora, página 93, para a continuidade do estudo do nosso livro. Muito bem. Vamos lembrar onde nós paramos a semana passada. No finalzinho da página 92, nós terminamos o nosso estudo dizendo que a batalha pela sua alma é real. Por isso, ore para que o Espírito Santo abra os seus olhos para as verdades espirituais. Existe uma guerra no mundo espiritual pela sua vida. Existe uma guerra, existe uma batalha. Como que nós sabemos disso? A Bíblia nos ensina. A Bíblia vai nos ensinar que em volta de nós, existe o anjo do Senhor, que se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor está em volta de nós. E também em volta de nós há Satanás, os demônios dele. O inimigo anda, a Bíblia diz que o inimigo anda em derredor, bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Só um parênteses para nós corrigirmos algumas coisas, uma coisinha que vem passando por descuido, muitas vezes, acredito, eu tenho certeza que por descuido, algumas pessoas falarem que redor é do lado e derredor é logo depois. Mas na língua portuguesa não existe essa diferença. Tá? Então, redor e derredor são sinônimos. Se você pegar o dicionário, você vai ver que redor e derredor são sinônimos. Redor é mais perto e derredor mais longe. Não, redor e derredor são sinônimos. Em volta de nós, então, ao nosso redor ou ao nosso derredor, da maneira como você achar melhor, estão o anjo do Senhor e estão também demônios querendo tragar a nossa vida, e eles travam uma batalha. Essa batalha é pela minha alma, é pela sua alma. Essa batalha é real. Tá? Só para fechar o parênteses do redor e derredor, se você pegar a Bíblia na tradução NVI, que é a tradução uma das traduções mais usadas hoje, você vai ver que lá não está escrito que o inimigo anda em derredor, e sim que ele anda ao redor. Então, a tradução corrigiu, inclusive, esse pequeno desvio de atenção, que foi pregado por muito tempo. Mas, independente disso, existe em volta de nós uma batalha. Existe uma guerra pela nossa alma. E se não for convidado a abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar essa batalha, essa guerra que está em volta de nós poderemos ser presas fáceis, porque não sabendo o que acontece no mundo espiritual, nós não vamos guerrear no mundo espiritual. E o mundo espiritual depende da nossa autorização para agir na nossa vida. Então, se nós não fechamos as portas para o mundo das trevas e abrimos as portas da nossa alma, da nossa vida para o mundo da luz, o mundo de Cristo, nós estaremos presos ao mundo das trevas e os demônios vão nos aprisionar. Essa batalha é constante, é real. Na terça-feira próxima, nós vamos ter uma live temática, continuando a live temática que nós tivemos na última sexta-feira. Acho que terça-feira o pastor Pablo marcou a reunião. Mas a reunião é de dia, não vai ter nenhum problema. Então, nós vamos ter na sexta-feira, terça-feira, às 8 da noite, uma live temática falando dessa questão espiritual, de portas abertas, como que as portas espirituais são abertas, portas que são abertas para o reino da luz, para o reino das trevas, influência espiritual e geracional. Nós vamos estudar isso com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. Por hoje, entendemos que existe sim batalha espiritual, uma guerra pela nossa alma, e essa guerra é real.
A batalha longe de Cristo frequentemente se manifesta em 7 padrões de pensamento que é o homem de dar o sinal de São Jesus. Cristiane, tem algum recadinho? Sim, pastor. A Sabrina comentou aqui dizendo verdade. As potestades tentam contra a nossa alma todo o tempo, mas os anjos do Senhor nos envolvem, nos abençoam, né? Então, realmente essa batalha, ontem no meu sobre a parte em que os sacerdotes tentavam pegar Jesus de alguma maneira. Eu achei interessante a colocação do texto que diz assim, eles tentavam alguma estratégia para conseguir acessar Jesus, né? Então, para ter esse acesso, eles precisaram encontrar uma porta, né? Entrou em Judas e o próprio Judas foi procurar os sacerdotes. Então, nessa batalha espiritual, Judas tinha algumas portas abertas que permitiu a entrada de Satanás na vida dele e o plano do inimigo, também no caso, né, assim, só antecipou os planos de Deus na verdade, ele se concretizou porque achou uma porta. Mas eu quero dar o nosso bom dia para que as pessoas que entraram, Miqueias curtiu a nossa página, muito obrigada, Miqueias. Também curtiu Elciane Chaves. Amém, irmã, Deus te abençoe. Amém. Também entrou na nossa live o irmão Maurício de Oliveira Coelho. Bom dia, irmão Maurício, Deus abençoe você. Também já está aqui a titia do Israel, a menina que sorri com os olhos, a mãe do Caleb, a esposa do Daniel. Bom dia, irmão Padre. Também, né? Eu queria que fosse Israel, gente. Ontem eu acabei que eu não contei minha opinião, mas ele disse o sábado que eu falei, eu quero que seja o Israel. Né? Deus abençoe. Quem já chegou falando, cheguei! Irmã Ivonete, bom dia, irmã Ivonete. Tudo bem por aí? Bom dia para a Larissa, para o irmão Robson. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Deus abençoe toda a família Freire. Bom dia, Thaís. Bom dia, Robson. Bom dia, Juju. Juju já está prontinha aí? Toda feminina. Ô, Juju, tão bonitinha, gente. Bom dia também para Eliane Alves. A onda Juju estava roubando doce na festa. Ai, Jesus, é bom demais, Jesus. Então, bom dia também para Eliane Alves e para o Luan, aí em Portugal. Muito obrigada, irmãos. A gente fica tão feliz quando os irmãos entram, pela companhia dos irmãos. Muito bom tê-los aqui conosco. Amém. Então vamos lá. 7 padrões de pensamento. Essa batalha espiritual que quer nos afastar de Jesus, quer impedir que o ser humano vá até Jesus, porque para chegar a Deus, para chegar ao céu, para chegar à eternidade, não tem outro jeito, não tem outro caminho, tem que passar por Jesus. Se não passar por Jesus, não chega no céu, não chega a Deus. Ele é o caminho, o único caminho, não tem outro caminho. Não existe caminho da bondade, não existe caminho da sinceridade, caminho da honestidade. São atitudes louváveis, mas não nos levam a Deus. Tem que ser por Jesus. E o inimigo sabe disso, para nos afastar de Jesus e com isso impedir que nós cheguemos à eternidade, ele vai usar pelo menos 7 padrões de pensamento. É claro que cada padrão desse de pensamento, cada engano mortal, eu disse moral, né, mas tem um termo ali, cada engano mortal desses, ele tem as suas variáveis. Então nós podemos dizer que existem vários enganos, várias estratégias de Satanás para enganar o ser humano e o impedir de ir a Cristo. Mas nós vamos elencar 7 padrões que a partir desses Satanás vai trabalhar outros.
Porque não dá para nós estudarmos todas as estratégias, até porque Satanás, ele muda de estratégia constantemente. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, muito astuto. E cada vez que ele percebe que uma estratégia já não está mais surtindo efeito, que as pessoas já descobriram aquela estratégia, ele então cria uma outra estratégia de engano para enganar o ser humano. Nós vamos estudar então essas 7 estratégias hoje, aí na página 93 do seu livro Salvo, Seguro e Transformado. Primeiro pensamento, primeira estratégia, primeiro engano mortal de Satanás. Você pode experimentar uma agonia fora do comum e um impulso distinto para simplesmente deixar de lado esse assunto. Essa é a primeira estratégia que Satanás utiliza para nos afastar de Jesus. A primeira estratégia, uma das formas principais, é nós sentirmos uma vontade imensa de deixar para depois. Vamos deixar isso para depois? Vou ficar preocupado com isso não. Não é momento de se preocupar com coisas de salvação, com coisas de igreja. Vamos deixar isso para lá. Eu tenho outros assuntos, eu tenho outras coisas para resolver, eu tenho outras preocupações. Eu estou vivendo um isolamento social por causa de uma pandemia. A minha renda familiar caiu demais, as minhas contas não pararam de chegar. Eu tenho contas para pagar, eu tenho coisas para me preocupar. Não é momento de falar sobre salvação. Eu vou deixar isso para lá. Eu não vou me preocupar com isso agora. Eu vou envolver a minha mente com as coisas que realmente importam agora. O céu pode esperar. Com isso, nós estamos caindo na armadilha do inimigo, que vai fazer o quê? Tudo para que a gente se distraia. A distração é uma das principais causas das pessoas não irem a Jesus, porque ele está sempre com a mente ocupada em alguma coisa desse mundo, está sempre com a preocupação voltada para alguma coisa, e com isso ele não consegue se lembrar, se organizar para ir a Cristo, para encontrar-se com Jesus. Então essa estratégia, esse pensamento estratégico que Satanás planta na mente humana faz com que as pessoas se afastem de Jesus, faz com que as pessoas não vão até Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo, Jesus está falando aqui na parábola do semeador. E esse versículo Jesus vai dizer assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está explicando a parábola do semeador, e essa frase, vem o maligno e arrebata, é o que acontece com a questão da distração. Nós ouvimos a palavra, o ser humano ouve a palavra, ele ouve a pregação, ele ouve as pessoas falando de Jesus, ele até argumenta, ele até interage, ele até conversa, e ele até compreende. Mas como ele está focado nas coisas desse mundo, nas preocupações desse mundo, ele não atenta para a importância de tomar uma decisão naquele momento. O inimigo vem e arrebata a semente. Arrebatar é roubar mesmo, é retirar. O inimigo retira aquilo que foi semeado e a pessoa não vem a Cristo. Cristiano, tem um recadinho? Eu quero dar um bom dia à minha irmã que entrou na live. Bom dia, Cristina. Deus abençoe. Também entrou na live a Maria Eduarda. Bom dia, Duda. Deus abençoe vocês aí. A Lucinha está dando uma explicação, que ela entra e o irmão Maurício entra separados, porque ela acaba tirando a atenção dele. Ai, meu Deus do céu, vocês são bênçãos demais, gente. Aí ela está escrevendo, Cris, nós vemos a live separados, não podemos ficar juntos, senão eu tiro a atenção dele como sempre.
Graças a Deus, né, irmãos? Que bom que vocês estão aqui conosco sempre, todos os irmãos. Não esqueçam de colocar os seus comentários. Pensou alguma coisa? Escreve esse pensamento para a gente conseguir compartilhar aqui. A Lucinha está dizendo aqui também, pastor, para eu levar água para você, mas ele já bebeu um copo inteiro. Já acabou, estou aguardando o segundo copo. Aí vou para ele que vai ter que trazer hoje água e cafezinho. A Cristina fez um comentário, escreveu assim: boa palavra, não podemos dar ouvido à voz do inimigo. Devemos nos alimentar sempre da palavra de Deus. Bom dia, irmã. Bom dia, minha irmã querida. Verdade. Aliás, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre a nossa composição, corpo, alma e espírito. Discussões teológicas à parte, né? Com todo carinho aos dicotomistas, né? Mas nós não conseguimos enxergar na Bíblia que alma e espírito sejam a mesma coisa. Muito pelo contrário, elas têm tratamentos distintos, né? Nós, na verdade, somos, eu sou, você é um espírito que tem uma alma e que está dentro de um corpo, né? Essa é a nossa constituição de existência, a nossa essência é dessa maneira. A nossa alma, ela vai alimentar ou a nossa carne, o nosso corpo, ou o nosso espírito. Se ela alimenta para o nosso corpo, nós vamos tender para as coisas da carne. Se ela alimenta o nosso espírito, nós vamos tender para as coisas do espírito. Quanto mais alimentado o nosso espírito, mais próximos de Deus. Quanto mais alimentada a nossa carne, mais distantes de Deus. Justamente o que o inimigo quer, né? Quanto mais distantes de Deus, menor a possibilidade de irmos a Cristo. E menor a preocupação de Satanás. Não é? Então vamos lá. Nada é mais importante do que a eternidade da sua alma. Mateus 16, 26 vai dizer isso para nós. Diz assim lá a palavra de Deus: porque, pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A nossa alma, a nossa eternidade é o que nós temos de mais importante e é o que nós precisamos nos preocupar mais. Voltar a nossa atenção mais para essa razão. Pastor, a Cátia disse isso exatamente. Devemos ficar sempre atentos, orar e vigiar, pois o inimigo fica rodando em busca de uma brecha, né? É assim, realmente, essa vigilância, né, se faz constante nessa perspectiva de distração, porque coisas para nos entreter tem demais, né? Quanto mais a gente busca, mais possibilidades a gente tem, seja nas mídias, seja nos esportes. A gente tem muita facilidade de nos distrair com todas as coisas. Entrou também na nossa live, quero dar um bom dia a nossa queridíssima Heloílda Eringer, que está lá com a irmã Elma, com o irmão Pécio, com a Beth. Deus abençoe. Também Deus abençoe Euquias, que acabou de entrar na nossa live. Obrigada, Euquias, pela presença. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Não esqueçam de ir deixando os seus comentários, os seus posicionamentos em relação ao que está. A irmã Cláudia está perguntando, está dando continuidade à página, revisando. Estamos na página 93, irmã Cláudia, 93, falando sobre as sete dificuldades, como que é? As 7 estratégias, de Satanás para nos distrair, para nos afastar, para impedir, né, que nós cheguemos a Cristo. Os 7 enganos, na verdade, né? Maneiras que Satanás usa para nos enganar, para nos entreter. 7 padrões de pensamento, 7 enganos mortais. É isso que nós estamos estudando. 7 padrões de pensamento, 7 enganos mortais. Hoje a Letícia, que trouxe aqui o meu cafezinho, está quentinho. Eu não vou oferecer aos irmãos porque ainda não inventaram, infelizmente, uma maneira de transmitir o café pela internet.
Se inventarem, pode ter certeza que eu vou oferecer aos irmãos, porque o cafezinho está um espetáculo, está muito gostoso. A irmã Parley falou, opa, café, que saudade do café da Híbrida. Nossa, também estou com muita saudade. A irmã Fabiana fez um comentário aqui, pastor, quero compartilhar. Ela disse, realmente temos que parar e aprender com esse comodismo de deixar tudo para depois, principalmente a nossa salvação. Até mesmo porque, como diz minha amiga professora Alessandra, não estamos em casa. Aqui não é o nosso lugar. Exatamente, Fabiana antecipou, acabou antecipando o próximo assunto, o próximo engano, o próximo padrão de pensamento que Satanás usa, que é o ponto 2 aqui. Olha, você pode se perguntar se não seria melhor aceitar a Cristo mais tarde, né? Justamente o que o Fabiano falou, deixar para depois. Tem muita gente deixando para depois. Alguns dizendo, aí as variáveis, né, que eu falei, eu não estou pronto. Outros dizendo, preciso pensar melhor. Precisamos entender que esses pensamentos não são nossos. Meu querido, entenda uma coisa, o inimigo tem o poder de plantar pensamentos na nossa mente. Nós decidimos se esses pensamentos vão germinar, vão brotar, ou se nós matamos essa semente. Mas ele consegue plantar a semente na nossa cabeça, no nosso pensamento. Ele é capaz de fazer isso. Quando nós pensamos, eu não estou pronto para ir a Jesus, ou eu preciso pensar melhor, eu não sei se devo, e quando começamos a jogar isso para depois e a ter pensamentos de postergar essa decisão, esse pensamento não é nosso, não é você, não é a sua alma quem está pensando, é o inimigo quem está plantando esse pensamento na sua mente, e você pode escolher se ele vai brotar ou se ele vai morrer, se esse pensamento vai ser incorporado aí sim aos seus pensamentos, ou se ele vai ser deletado, eliminado da sua mente. Mas são pensamentos que o inimigo coloca, ele tem esse poder. Às vezes as pessoas pensam que Satanás não tem nenhuma ligação, nenhuma conexão com o pensamento humano. Irmãos, isso é um engano, isso é um engano. É claro que Satanás não conhece o nosso íntimo, ele não conhece a essência da nossa alma, ele não conhece a parte que nos liga a Deus, que é o Espírito. Ele não sabe, como que esse processo interno nosso funciona, a formação das nossas ideias, a formação do nosso querer. Satanás não conhece, porque isso está ligado ao que a Bíblia chama do coração do homem. E a Bíblia vai dizer que só Deus conhece o coração do homem, não é o coração físico, são os nossos sentimentos internos, a formação íntima da nossa razão. Agora, pensamento, no sentido daquela vozinha que fica falando na sua cabeça, quando você está pensando alguma coisa, por exemplo, você está andando na rua e você se lembra que você precisa entrar na farmácia e comprar um analgésico. Como é que isso passa pela sua cabeça? Você não fala sozinho pela rua, mas lá dentro da sua cabeça tem uma vozinha que fala assim, eu preciso entrar na farmácia e comprar um analgésico. Isso é pensamento, isso não é sentimento íntimo, isso é pensamento aqui, impulsos elétricos no nosso cérebro. Esse pensamento, Satanás pode ler sim. Ele tem até equipamentos que fazem isso, tem até máquinas que fazem isso. Hoje em dia existem equipamentos que são implantados na cabeça e a pessoa vai pensando e a tela vai escrevendo, digitando o que ele está pensando. Se até os computadores programados para isso são capazes de fazer, quem dirá Satanás que está estudando o homem aí há 6.000 anos? Então, se ele consegue até isso, ele consegue plantar ideias, ele consegue plantar pensamentos. É preciso manter a nossa mente vigilante. Por isso que a Bíblia diz que para levar cativo todo pensamento ao conhecimento de Cristo, a nossa mente tem que estar vigilante e sempre tudo que passar aqui dentro, seja de forma de pensamento, seja de forma de palavras, precisa ser levado a Jesus, porque Jesus é que vai nos direcionar. Então não podemos permitir pensamentos que nos afastem ou que façam com que nós adiemos a nossa ida a Jesus. É preciso eliminar essa semente. Cristiane?
Pastor, falando em pensamento, tem muita gente pensando nesse café aqui, os comentários. Opa! E tá bom, viu? Mas eu vou com gostinho de canela. Vou fazer uma brincadeira, mas só para exemplificar, né? Nós que somos, não chega a ser tão assim, mas a gente está com a brincadeira assim, se você já viu isso, você está no grupo de risco do coronavírus. Então, assim, a minha geração, né? Eu ia brincar assim, quem está no grupo de risco? Mas a minha geração via muito uns desenhos que tinha sempre um anjo mau e um anjo bom, dando ideias para a pessoa fazer ou não, né? Eu lembro do Pica-Pau, do Tom e Jerry, eram desenhos que tinham essa analogia. Sempre colocavam assim um anjo bom, dando ideia para a pessoa fazer coisas boas, e um anjo mau dando ideia para a pessoa fazer coisas más, né? A Kátia comentou dizendo que quando entregamos a Deus nossos pensamentos, são claros. O inimigo até tenta nos mais firmados em Deus, seguimos firmes. Também entrou na nossa escola bíblica dominical a irmã Solânia. Bom dia, irmã Solânia. Amém, bom dia. Tem um comentário, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem um comentário da irmã Parla, se não me engano, que ele não apareceu aqui para mim ainda, irmã Parla. Está aparecendo no celular, mas eu não consegui ler ele todo. Não é fácil, viu? Porque somos muito fracos. Mas quando dedicamos tempo em oração e a palavra da Bíblia, aí nós conseguimos. Já disse, é necessário desconectar desse mundo e conectar ao trono de graça. Se o comentário chegar completo para mim, depois eu leio de novo. Ok. E é interessante, irmã Parla, nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão da fraqueza também, que está também dentro desses sete pensamentos aqui, dessa estratégia. O erro mais mortal é pensar que podemos nos entregar a Cristo mais tarde. 2 Coríntios vai dizer isso para nós, 2 Coríntios 6,2. Agora é o tempo favorável, hoje, agora é o dia da salvação, não é depois, não é para deixar para amanhã. Eu não sei se eu terei amanhã, eu não sei se eu vou conseguir terminar essa live. Nós precisamos viver entendendo isso. Pode ser que o Senhor me chame aqui antes do fim desse vídeo, ou pode ser que o Senhor chame qualquer um de nós. Então, eu não sei se eu terei um amanhã. Como que eu vou deixar a salvação da minha alma, que é a coisa mais importante, aquilo que eu preciso mais me preocupar, como que eu vou deixar para um amanhã que eu não sei se eu terei? Né? É importante nós atentarmos para isso. Nós não vamos a Cristo em nossos termos e tempo, do nosso jeito e na nossa hora. Ou nos entregamos quando Ele nos chama, ou não nos entregamos de jeito nenhum. Quem vai dizer isso para nós é a palavra de Deus. Está lá em João capítulo 6, versículo 44. Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui reforça, meus irmãos, sabe o quê? O que nós estamos dizendo, todos os estudos, não somos nós quem vamos a Ele pela nossa vontade, nós simplesmente decidimos receber o perdão. Nós simplesmente decidimos depositar a fé que temos, do tamanho que ela seja, grande ou pequena, a confiança que temos, do tamanho que ela seja, grande ou pequena, e a vontade de ser perdoado. Pegamos isso e depositamos nos pés da cruz, entregamos para Jesus. O resto daí para frente, todo o trabalho é Ele que faz. É o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos leva a Ele, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos dá fé, é o Senhor que aprimora a nossa fé, é Ele que nos dá crescimento espiritual, é Ele que produz em nós o arrependimento genuíno dos nossos pecados. Tudo é obra dEle, Ele que nos conduz a tudo. Então, nós não vamos a Ele nos nossos termos, nós vamos a Ele nos termos dEle. Nós não vamos a Ele no nosso tempo, nós vamos a Ele no tempo dEle. E Ele diz que hoje é o tempo. Então é preciso entender isso, né? Hoje é o tempo aceitável à salvação. Não existe uma zona de segurança.
Ah, eu estou aqui pertinho da salvação, eu vou ficar aqui por enquanto, estou aqui numa zona de conforto, numa zona de segurança, não estou salvo ainda. Estou aqui na beiradinha, né? Mas a salvação está aqui na frente. Não estou salvo ainda, mas estou seguro. Quando chegar lá na hora final, no último momento, eu dou um passo rapidinho e eu chego. Não existe essa zona de segurança. Não tem como dar jeitinho brasileiro para ser salvo. Não haverá conforto nem regalias no inferno para quem ficou perto da salvação e não chegou a alcançá-la. Cristiane? Agora chegou o comentário do Parner, também chegou o bom dia da irmã Solane a todos. Bom dia, irmã Solane, Henrique, bom dia, Vanderlei, Deus abençoe vocês. Ela comentou assim: nossa mente é um campo de batalha, precisamos buscar muita força em Deus para que Ele blinde nossos pensamentos. Não é fácil, viu? Porque somos muito falhos, mas quando dedicamos tempo em oração à Bíblia, nossos pensamentos se transformam. Por isso é tão difícil orar. É necessário desconectar desse mundo e conectar com a graça. A Cristina também comentou dizendo: a nossa tendência é sempre pensar o mal. Exemplo, quando estamos esperando uma pessoa que está viajando em direção à nossa casa e essa pessoa atrasa, a gente sempre pensa o pior. Essa tendência nossa precisa ser muito bem lapidada e pela experiência que tenho, isso vem com a maturidade espiritual para que tenhamos paz em todas as situações. E repreender os pensamentos ruins, sabendo que os pensamentos ruins, os pensamentos maus, não são nossos, mas são do inimigo plantados em nossa mente. Então precisamos repreender, mas para repreender os pensamentos ruins, para expulsar Satanás da nossa mente, nós precisamos estar com as portas espirituais que dão acesso ao mundo das trevas fechadas. E terça-feira nós vamos falar sobre isso, sobre como fechar essas portas e abrir apenas portas espirituais para o reino da luz. Você não é bom, terceiro pensamento, você não é bom o suficiente. De alguma forma você precisa melhorar antes de vir a Jesus. Não, você ainda precisa se consertar. Você está indo para Cristo, você está se convertendo ao Evangelho, você não, mas a sua vida é toda bagunçada. Você precisa consertar algumas coisas primeiro. Você não é bom o suficiente. Só que, o que vai dizer João capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem filhos de Deus. É Cristo quem nos capacita a nos tornarmos filhos de Deus. É Cristo quem nos dá o poder que nós precisamos para sermos filhos. Não podemos pensar que não somos bons o suficiente, porque não somos mesmo. Mas isso não é critério para ir a Cristo, ser bom. O critério para ir a Cristo é deixar Jesus trabalhar a nossa vida, é deixar Jesus perdoar os nossos pecados, é deixar Jesus nos abençoar, é deixar Jesus nos salvar. Até aceitarmos Jesus, não temos poder nenhum para transformarmos a nós mesmos, ou nos arrependermos totalmente. Enquanto não temos um encontro com Ele, o nosso arrependimento não é integral. Tem gente que pensa que vai ter que se arrepender genuinamente, verdadeiramente, de todos os seus pecados e delitos para ir a Jesus. Não! A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que produz em nós o arrependimento. É claro que nós precisamos dar um passo em relação a Cristo, um passo de arrependimento, um passo de fé. Mas o arrependimento que nós vamos demonstrar, ele é imperfeito. A fé que nós vamos utilizar para ir a Jesus é uma fé imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Aí depois que nós vamos a Cristo, Ele vai produzir em nós arrependimento genuíno e fé do tamanho necessário para nos concentrarmos, para nos conectarmos a Ele. Então, é Ele quem nos capacita a mudar. Tudo que nós precisamos fazer é querer mudar com a ajuda dEle. Relacionado a esse engano, está também o falso arrazoado. O que significa isso? É muito tarde para mim.
eu acho que eu cometi o pecado imperdoável. Aliás, esse pecado imperdoável, abrindo um outro parênteses, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é tão polêmico, tão controverso. Ô irmãos, a Bíblia nos ensina o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No mesmo texto, logo um versículo depois, quando Jesus fala, Jesus vai dizer, aquele que cometer, que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. E logo no próximo versículo, ele vai dizer assim, porque diziam que ele expulsava demônios por meio de Beelzebul. Esse é o blasfêmio, não precisa daquela polêmica toda. A Bíblia ensina de forma simples. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra de Deus. É só isso. O que os fariseus estavam fazendo? Estavam atribuindo a Beelzebul a obra de Jesus, que expulsava demônios. E é sobre isso que Jesus estava falando com eles. Que qualquer que blasfemar contra o Pai ou contra o Filho será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito, ou seja, o Espírito Santo está fazendo a obra, e vocês estão dizendo que quem está fazendo essa obra, vocês acreditam que quem está fazendo essa obra são demônios, então vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, e vocês não vão ser perdoados. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fechando parênteses, acho que eu cometi esse pecado, ou pecados que são imperdoáveis. Nós precisamos saber que ainda não é muito tarde, mas a qualquer momento pode chegar o tarde demais. Ainda não é muito tarde, mas a qualquer momento pode chegar o tarde demais. O dia da graça não dura para sempre. A porta da graça está aberta, mas ela vai fechar. Tem duas maneiras da porta da graça fechar. Duas maneiras. Individualmente ou coletivamente. São as duas formas que a porta da graça se fecha. Como que a porta da graça se fecha coletivamente? O dia que Jesus voltar. O dia que Jesus aparecer nas nuvens. O dia que Jesus vier em glória. O dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Naquele dia a porta da graça se fechará. Daquele dia em diante ninguém mais entrará, porque Jesus não deixará mais ninguém entrar. Essa é a forma coletiva. Como que a porta da graça se fecha individualmente? Quando nós somos convidados a ir bater um papo com o Senhor, a conversar com Ele. Quando o Senhor nos chama, quando nós partimos desse mundo. E pode ser a qualquer momento. Então, a porta da graça ainda está aberta, mas ela pode se fechar para mim ou para você a qualquer momento. Basta o Senhor nos chamar para nos encontrarmos com Ele. Quarto pensamento. Se tiver algum comentário aí, Cristiane, você levanta o dedinho, tá? Tá, eu quero dar bom dia para Daniel Gesseiro, que entrou aqui na nossa live. Ô Daniel, muito obrigado pela sua presença. Estamos estudando o livro na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nova Aliança, aqui no Conjunto Sírio, em Governador Valadares. É o livro Salvo, Seguro e Transformado. Estamos na página 93, então ainda tem muita coisa a aprender, O conceito de salvação, ele é sempre trazido em vários aspectos, E que, claro que quando você tem o conhecimento, você já passa a ter uma segurança e começa a viver uma vida transformada, Esses enganos mesmo que nós estamos estudando hoje, eles geram transformação de vida, A partir do momento que eu entendo que eu posso ser enganada, ou posso ser enganada, isso aí nos deixa mais prudentes, Vamos lá. Eu não falei bom dia para Gisele, gente. Gisele já entrou falando que quer café. Bom dia, Gisele. Bom dia, Gabi. Bom dia, Dani. Se o Nilson estiver aí, um bom dia para o Nilson também. Deus abençoe vocês. Tem alguns comentários aqui. Deixa eu ler para você, pastor. A Yeri disse assim: que clareza a explicação sobre blasfêmia. Acendeu uma luz. Amém. Ela teve um insight, Eu vou localizar o texto aqui, enquanto você lê os outros comentários, para poder confirmar aquilo que nós falamos. Tá, joia. Também a irmã Parley disse assim: que explicação sobre blasfêmia, foi sensacional, Foi muito boa a explicação sobre blasfêmia.
ela também diz: a porta da graça não dura para sempre. Essa vai para o Instagram. A porta da graça não dura para sempre. Esse aí dá um post no Instagram. Ela já põe posts muito interessantes, realmente. A irmã Silvana, ela falou assim, também a explicação sobre a porta da graça foi muito clara. Nosso pastor na explicação, né? Falando que o pastor explica muito bem. A irmã Lucinha também falou, explicação bem entendida. Irmãos, vamos colocando aí os comentários. Pensou alguma coisa? Escreve aqui para a gente ir acompanhando os pensamentos também dos irmãos. Isso, eu vou ler o texto aqui a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo para confirmar, né? Porque é sempre bom a gente, quando a gente diz algo assim, nós mostrarmos, né? A gente ter essa referência na palavra de Deus, né? Porque tudo que é ensinado precisa ser referendado na palavra de Deus. Está lá em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20, eu vou ler até o versículo 35, para os irmãos entenderem. Vamos lá. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Está falando de Jesus, né? E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha só, os parentes de Jesus queriam prender Jesus. Os parentes dele, achando que ele estava doido, porque ele estava ficando só com as multidões. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Olha o que acontece, os escribas dizendo que Jesus estava possuído pelo demônio e que ele estava expulsando demônios com o poder do chefe dos demônios, que é quem? Satanás. Eles chamam aqui de Beelzebul. Então, convocando Jesus chamou eles, chamou os escribas, que estavam falando que ele estava possuído, disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Agora vem a explicação do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 30. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, Jesus explicou claramente, aquele que atribuir a Satanás, aos espíritos imundos, as ações de Deus, quando Deus age, aquele que atribuir aquela ação a Satanás, esse está cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Voltando, ponto 4, caminhando já, aí para o final. Medo de mudar ou do que os outros vão pensar da minha decisão. É um pensamento também, um padrão de pensamento que faz com que o ser humano se afaste, o ser humano não se chegue a Cristo, não vá a Jesus e não receba a salvação em Cristo. Medo de mudar. A mudança sempre assusta, irmãos. A mudança de comportamento, mudar valores. Muitas coisas que eu achava que eram boas, agora eu já vou perceber que não são mais. Eu vou ter que mudar atitudes. E esses pensamentos vão entrando na minha cabeça, mas eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar com aquilo, eu vou poder fazer isso mais, não vou poder fazer aquilo mais.
Ou o que as pessoas vão pensar da minha decisão, os meus amigos que ficaram a vida inteira comigo, né, desde a infância, que não gostam de crente, que não gostam de igreja, eu vou perder meus amigos, o que eles vão pensar, o que a minha família vai pensar de mim, da minha decisão. É preciso que nós tenhamos uma filosofia de vida, não só em relação à salvação, em relação a tudo, filosofia de vida. E essa filosofia de vida está muito ligada à nossa psique, à inteligência emocional e à nossa sobrevivência emocional. Essa filosofia de vida pode ser resumida dessa forma: nada do que digam ou pensem a meu respeito terá alguma influência sobre a minha vida, a não ser que eu queira que assim seja. Vou repetir, acompanhe aí na tela. Nada do que digam ou pensem a meu respeito terá alguma influência sobre a minha vida, a não ser que eu queira que assim seja. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua opinião é importante, sim. O que você pensa a meu respeito é importante, sim. Mas ele só vai influenciar a minha vida se eu quiser. Porque muitas pessoas falam assim: não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Não, esse pensamento está errado. A Bíblia diz que nós precisamos dar testemunho, que nós somos rodeados por grande nuvem de testemunhas, que as pessoas olham para nós, a nossa vida precisa refletir mais Jesus do que as nossas palavras. Então é importante sim que os outros pensem a nosso respeito. Essa história de que estou nem aí, estou me lixando porque estão pensando de mim, não é um pensamento que se parece com o padrão esperado de um servo de Deus. Agora, o que as pessoas pensam, o que você pensa a meu respeito, é importante para mim? Mas ele só vai ter influência sobre a minha vida, esse seu pensamento, se eu permitir, se eu quiser que ele influencie a minha vida. Se eu entender que é um pensamento que não me faz bem, que não vai me influenciar de maneira positiva, eu tenho toda a liberdade de ouvir você e ouvir a sua opinião e não permitir que aquilo faça alguma transformação, alguma diferença no que eu penso ou no que eu sinto. Quando nós vamos a Jesus, essa frase precisa ser pensada. O que os outros vão pensar a meu respeito no momento que eu me entregar a Cristo só vai influenciar a minha vida se eu permitir. E eu não vou permitir se a influência for negativa. Eu só vou permitir se for uma influência positiva. O desafio de encarar as pessoas, de encarar os demais, com uma decisão tomada por Cristo, não são nada comparados à alegria e à urgência em aceitá-lo. Abandone o medo. O medo do que vão pensar de você. Decida-se por Jesus hoje. Abandone esse medo. E eu tenho uma palavra, inclusive, aí está na página 95 ainda, para os membros da igreja. Membros de igreja têm muita dificuldade em aceitar a Cristo. Está passando aqui a propaganda do açaí da... Como é que é? É o tropeiro da Sassá. Tropeiro da Sassá. Né? A Sassá, depois eu vou ser obrigado a comprar esse tropeiro. Tá rodando o mundo, né? Não, mas não, mas tem o tropeiro da Irmã Beth. Tem o tropeiro da Irmã Beth, não podemos aí, né? Da Irmã Beth é excelente, não vamos trocar não. Deixa eu só dar um bom dia aqui para o meu irmão, André, entrou na live. Bom dia, André. Bom dia, cunhado. Camila. Bom dia, Cleide. Bom dia, pai. Deus abençoe vocês. Também curtiu nossa live agora, não sei se entrou, dá um oi pra gente. O Alan Oliveira, bom dia, tio Alan, é o tio da Lelê, né? Então, que Deus esteja abençoando vocês. Nós estamos estudando o livro Salvo, Seguro e Transformado. Cristina fez um comentário, quero compartilhar. Nossas atitudes falam mais que as nossas palavras. Nós, como cristãos, devemos ser influenciadores e também procurar falar somente palavras de ânimo e de elogios, evitar críticas, mas a palavra de Deus fala que devemos admoestar em amor. Aí ele está falando da admoestação, né? Sim. Membros de igreja têm muita dificuldade de aceitar a Cristo. Pastor, como assim?
Ele já é membro da igreja, ele já é batizado, ele já é crente. Eu não sei no Brasil, eu não pesquisei, mas eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E depois eu vou ver se eu me lembro de procurar a fonte para poder confirmar aí com os irmãos. Essa pesquisa, que agora eu não me lembro mais a fonte, eu já vi há alguns meses atrás. Essa pesquisa diz que essa pesquisa foi feita nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos. E essa pesquisa trouxe o alarmante número de 66% dos membros de igreja evangélica dos Estados Unidos que não sabem para onde vão quando morrer, não têm certeza de sua salvação. 66%. Eu não sei como é no Brasil, não sei se existe essa pesquisa, eu não fiz esse estudo para saber aqui no Brasil. Vou pesquisar para, se encontrar algum dado, estar passando isso para os irmãos. Mas isso traz para nós uma realidade de que muitas pessoas que estão sentando nos bancos do nosso lado, levantando as mãos juntamente conosco, nos abraçando na hora do culto, estou falando dos tempos presenciais, né? Nos abraçando na hora do culto, orando, cantando, se emocionando. Pode ser que muitas dessas pessoas nunca tenham tido um encontro verdadeiro com Cristo e são membros de igreja. E essas pessoas têm uma dificuldade enorme de ir a Jesus. Por quê? Porque o orgulho vai impedi-los de tomar a decisão. Para tomar uma decisão por Jesus sendo membro de uma igreja, eu vou ter que reconhecer que, apesar de já ter sido batizado, apesar de já ser filiado, eu não era realmente salvo. E reconhecer isso para muitos é muito difícil, o orgulho não permite. Então é preciso também que crentes já batizados, mas que tenham dúvidas a respeito da sua salvação, se entreguem genuinamente a Cristo. Não importa se você tem 50 anos de batizado. Vergonha vai ser passar a eternidade toda longe de Deus. Isso será vergonha. Vergonha, tristeza, dor, sofrimento. Então, entregue-se a Jesus. Eu já sou diácono há 40 anos, mas se não tem certeza da salvação, vá a Jesus. Peça a Ele para te salvar genuinamente, para produzir arrependimento genuíno na sua vida, para produzir fé suficiente, e agarre a salvação em Cristo. Não podemos ficar presos a coisas pequenas. A salvação da nossa alma é o que mais importa. Ponto 5. Pastor, sim? Antes um pouquinho de você falar, a Cláudia postou justamente esse comentário que você falou. Ela diz: o orgulho, abominado por Deus, palavra forte, abominação. Por isso devemos abandonar esse sentimento destrutivo que não deixa reconhecer que ainda não são salvos verdadeiramente, né? Ela está falando do orgulho, como que é importante nós nos vigiarmos em relação ao orgulho. Também eu quero... o Alan respondeu: bom dia, Cris, Edilson e Bebê, recebam o nosso abraço. Amém, bom dia, um abraço para Alan. vocês também. Alan também está na linha de frente, está trabalhando, né, Alan? Trabalha na segurança pública no Espírito Santo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Também quero dar um bom dia para o tio Walter, que acabou de entrar. Tio Walter. Deus abençoe você, tia Sebastião, todo mundo aí em Guriri, essa família linda aí em Guriri. Vamos lá então. Ponto 5, eu não preciso me preocupar com uma entrega profunda a Cristo, já que sou uma boa pessoa e membro da igreja. Está complementando o ponto anterior, né? Eu sou um membro da igreja, eu sou uma boa pessoa, eu sou dizimista fiel, dou oferta, eu frequento os cultos, eu visito, eu dou uma contribuição lá para a ação social, para a cesta básica, eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, e onde entra Jesus só entra eu, né? Não tem espaço para Jesus porque o eu toma conta de tudo. Achar que nós somos bons o suficiente sem o novo nascimento é um dos enganos mais mortais entre pessoas moralmente corretas. Às vezes a pessoa faltava um pouquinho, um único passo para ir a Jesus, mas por se achar bom, ele não vai.
E aí, quando nós vamos conversar com pessoas assim, perguntamos, mas e se você morrer hoje? Quando você morrer, você se encontrar com Jesus, como é que vai ser? Normalmente a resposta é assim, se Deus achar que eu mereço. Meu irmão, Deus não vai achar que você merece, Ele sabe que você não merece. Ele não vai mudar de ideia, Ele tem certeza que eu e você não merecemos. Ele não vai achar que ninguém merece. O que vai acontecer quando chegarmos diante de Deus é que se nós tivermos sido selados com o Espírito Santo da promessa, no momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, se os nossos pecados, a dívida que estava lá contra nós, a cédula que estava contra nós, a promissória que estava lá com o preço dos nossos pecados já tiver sido rasgada por Jesus, nós vamos entrar. Se não, nós não vamos. A nossa vontade não compra nada. Ser bom não muda nada. Ser bom é importante, sim, para vivermos bem em sociedade, mas em relação à salvação, não muda absolutamente nada. Ponto 6, já quase terminando. Eu não conheço a Bíblia o suficiente para ser um cristão. E aí Jesus responde esse argumento, sabe como? Lá em Marcos 10,15 ele diz assim, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você acha que uma criança pequenininha conhece a palavra de Deus o suficiente? Claro que não. Nós precisamos ir a Jesus. A salvação ela é muito simples. A salvação é algo muito fácil. Jesus já fez todo o trabalho. Um conhecimento bíblico profundo não é requerido, não precisa. O conhecimento bíblico ele vem depois, porque aí nós vamos ter um desejo profundo de buscar o conhecimento, e esse conhecimento será adquirido. Mas para ir a Jesus, ele não é exigido. Esperar conhecer mais a Bíblia é um engano sutil que adia a entrega de Jesus até que não haja mais tempo. Eu vou esperando conhecer mais e vou esperando, cada vez esperando mais, e chega um dia em que não há mais tempo. E por último, o ponto 7. Não estou capacitado para ser sincero e forte o suficiente. Mas quem que nos capacita para sermos filhos de Deus? João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Quem recebe Jesus recebe poder, recebe capacitação, recebe unção para ser sincero e forte o suficiente. Primeiro precisa ir a Jesus, depois nós recebemos a força necessária. Nenhum de nós jamais será sincero ou forte o suficiente sem a ação, sem a graça de Deus. Sem dúvida, o nosso glorioso Salvador removeu todas as barreiras e desculpas. Não há mais nada a fazer a não ser correr para Ele agora. A única coisa que precisamos fazer, correr para Jesus agora. Na próxima semana, nós vamos continuar aí com o tema rejeitando as táticas de adiamento do inimigo. Será no próximo domingo. Cristiano, ainda tem recado? Temos, nós temos ótimos comentários aqui. O tio Walter respondeu, estou na escuta, Deus abençoe. A Cristina citou um texto, escreveu o texto aqui de Ezequiel 28, 17, 18, que diz, fala sobre a precipitação de Satanás na terra, e ali fala assim, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Olha o perigo de confiar em si mesmo, é confiarmos em nós mesmos, e o perigo desse sentimento de orgulho. Orgulho é um sentimento difícil de vencer, em Cristo podemos vencer, é um sentimento muito perigoso, é um sentimento em que a gente se coloca numa posição de não ser ofendido, de não ser em nenhum momento tocado, a gente não pode sofrer dano nenhum, porque a gente é bom demais. Tem outros aspectos também do orgulho, O irmão Maurício comentou aqui, dizendo que precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus e deixarmos o superficial. Ir a Cristo como criança, mas não permanecer como criança. Muito importante
essa fala. E a Cristo como criança, mas não permanecer como criança. É isso aí, a Cláudia colocou, é isso aí, uma busca diária, né? Então, estar em Cristo nos leva a como tem um profeta que falou que se viu com água até o tornozelo, depois até o joelho, depois... Isso, retomamos. Aí, o vídeo foi interrompido, mas já retomamos, já voltou. Está conosco que diz assim, verdade mesmo, pastor Edilson, é Eliane Martins. Oi, Eliane, que bênção, seja bem-vinda, irmã. Analista, Tamires, do Gustavo, que saudade de vocês aí. Não sei nem se vocês estão em Ipanema, não sei se vocês já mudaram. A irmã Ivonete também diz: o estudo do livro Salmo Seguro Transformado está sendo uma bênção para entendermos sobre o plano de Deus para nós. Amém. A Jade comentou: muito boa explicação, pastor. O irmão Maurício também comentou: nos agarremos com muita força à salvação que está perto de nós, né? Verdade. Está perto, essa palavra perto aí faz toda a chave, todo sentido. Cris, faz uma pausa de 5 minutos para o café. Oi, gente, aqui na nossa igreja a gente termina a parte do culto, aí a gente tem uma pausa de 5 minutos para um cafezinho. A irmã Cátia às vezes leva um bolo, às vezes outras irmãs levam um bolo, e aí a gente tem 1 minuto de tomar um cafezinho antes de ir para a escola. Já está acabando, para o café. Aí a Fabiana, foi o último comentário que eu tenho aqui, que diz que é verdade eu falar isso também, achando maravilhoso o estudo desse livro. Bom dia também para Valéria de Araújo, muito Amém. obrigada, Valéria. Batista Central. Está acabando aqui, gente. Já estamos nos finalmente, já vamos dar a pausa para o cafezinho, mas atenção para esse recado. E quem não viu a live, volta lá do início, vê desde o início para você entender os 7 enganos. Sim. Só um recadinho a respeito dos nossos dízimos e ofertas. Graças a Deus nós temos na nossa membresia irmãos que são fiéis, né, que são tementes ao Senhor e que sabem, né, da importância até mesmo no mundo espiritual da nossa fidelidade, né, quanto aos dízimos e ofertas. Enquanto nós estamos em isolamento social, os dízimos e as ofertas para serem entregues, eles precisam ou ser depositados ou transferidos, né, diretamente para a conta da igreja, ou entregues ao irmão Rainer, ao nosso tesoureiro. O irmão Rainer, ele está aí, inclusive, arriscando um pouquinho, né, mas ele está tomando todas as precauções, está usando os equipamentos de segurança para receber na casa dele os dízimos dos irmãos. Então, quem não conseguir depositar, está aí o número, né, na página da igreja. Quando você entra na página da igreja do Facebook, /IBNAGV, logo na primeira postagem você vai encontrar ali o número da conta do Itaú, Banco 341, né, agência 3041, conta corrente 27860-1. E também tem os números de telefone, porque se você entregar diretamente ao irmão Rainer, você vai, claro, entrar em contato com ele, agendar um horário para estar indo à casa dele e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Ou, se você depositar, é importante que você envie uma informação. Não precisa nem enviar, se você quiser enviar o comprovante, tudo bem, do depósito ou da transferência, mas apenas uma informação no WhatsApp para o pastor ou para o irmão Rainer, dizendo: olha, eu depositei o valor X e esse valor é correspondente ao meu dízimo, ou esse valor é correspondente a uma oferta, ou esse valor é correspondente a uma oferta específica para a ação social, por exemplo, para o ar-condicionado, por exemplo, para a construção. Então missões, né? Missões, oferta de missões. Então você vai dizer para que foi aquela oferta, para que o irmão Rainer possa direcionar o recurso para o destino correto e também fazer o lançamento no livro, né, nas entradas da igreja, o lançamento correto. Irmãos, estamos caminhando para o final. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero orar ao Senhor pela sua vida, quero convidar você a fechar os seus olhos. Hoje à noite estaremos juntos de novo, em nome de Jesus, se Deus quiser, às 7h30 da noite. Lembrando que no domingo a nossa live não é 8 da noite, ela é 7h30. Então você vai chegar meia hora antes, marca aí na sua
no seu calendário, porque às vezes a gente acostuma, né, com o horário de 8 horas, mas domingo é 7h30. Cristiane? Essas informações que estão na tela, elas não estão muito legíveis, mas elas estão disponíveis no site da igreja. Aqui para a gente que está na tela, a gente não está conseguindo Na página ver. do Facebook. Na página do Facebook, e também, se você for no grupo da igreja, aí você vai conseguir encontrar aí essas informações, tá bom? Muito bem, vamos orar então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa manhã gloriosa, Pai, na presença do Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo falou mais uma vez ao nosso coração, nos ensinou mais um pouco do Senhor. É muito bom aprender do Senhor, é muito bom crescer espiritualmente. É muito bom, Pai, saber que o Senhor nos edifica cada dia para que nos aproximemos mais da estatura de Cristo. Muito obrigado por cada pessoa, por cada família assistindo essa live nesse momento. Toca em cada um com a Tua mão de bênção, com a Tua mão de bondade, de misericórdia. Supra, Pai, as necessidades, abençoe cada lar, esteja provendo, ó Pai, todo o necessário, Pai, seja no campo físico, seja no campo emocional, seja no campo espiritual, que cada um seja contemplado pelo Senhor. Traga-nos de volta, Pai, hoje à noite, para mais uma celebração ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até de noite, irmãos. Amém. Obrigado por todo mundo. Te adorarei, te adorarei.